Boa tarde, galera. Vamos lá, começando a segunda parte, a aula 2 do capítulo 4. A gente vai começar a Europa Oriental. E aí, então, como a gente estava vendo, né, durante a Guerra Fria, a Europa ela teve essa separação entre Europa Ocidental e Europa Oriental, principalmente pelos sistemas econômicos adotados, né? Então, se por um lado os Estados Unidos conduzia, né, o bloco capitalista, aonde os países da Europa Ocidental seguiam essa orientação econômica, né, os países do leste europeu, os países orientais, então, eles seguiam uma orientação soviética, né, ou socialista. Então vamos lá. Primeiro, a definição do que vem a ser o leste europeu, né? Então, se vocês conseguirem aqui acompanhar no meu mapinha, deixa eu pegar aqui uma caneta. Então, o leste europeu ele vem aqui os países que estão situados no Mar Báltico, aqui no norte da Europa, e até o Mar Negro, né? Então, não sei se vocês conseguem acompanhar, ou seja, esses países aqui em laranja, né? E também tem aqui ó, a República Tcheca, Eslováquia, né? Aqui a Sérvia, Montenegro, Macedônia, esses países aqui em a Croácia, essa região aqui amarelinha, né? Então, todos esses países aqui, ó, ver se vocês conseguem acompanhar. Laranja, Polônia, né? Esses países todos aqui, eles fazem parte. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Bom, parece que não. Eles fazem parte então do leste europeu, tá? Todos os países da Europa Oriental são de economia capitalista hoje, né? Hoje em dia, todos esses países aqui são capitalistas. Países que se estendem do Mar Báltico ao Mar Negro, já falei, e até 2018 a gente tinha a CEI, que era a Comunidade dos Estados Independentes, né? Que eram esses países aqui, ó, Azerbaijão, Armênia, Moldávia e Bielorrússia, ou Bielorrússia, junto com a Rússia, né? Então, são países que dependiam economicamente e militarmente aqui da Rússia, tá? Então, havia um protecionismo econômico e um protecionismo militar, né? Opa, errei aqui, errei o caminho, né? Então, aqui a gente vê. Só que em 2018, então, isso acabou, tá? Então vamos lá. Dos países do leste europeu que mais se destacam, a gente tem aqui a Ucrânia, tá? Que era um país que era o celeiro agrícola da União Soviética. Então esse grande país aqui ele supria, né, de alimentos, de grãos, de vegetais para os países da União Soviética. É uma região muito rica em carvão, ferro e manganês, e é por isso que normalmente as fábricas, as usinas nucleares ficavam situadas aqui na Ucrânia. A mais conhecida das usinas foi a usina de Chernobyl, né? Inclusive, para quem tem interesse, a HBO fez uma série muito bacana sobre a usina de Chernobyl, né? Que ela explodiu e ao explodir contaminou aí boa parte do mundo europeu, né? Inclusive se estendendo para a Alemanha e para outros países, né? Mas mais forte mesmo ficou na Ucrânia e Rússia, né? Com problemas aí de saúde que se estenderam aí até o início do século XXI, até os momentos atuais ainda tem ressonância aí dessa usina, né? E aqui esse pedacinho amarelo, ele também
tá? Em limites territoriais também pertence à Ucrânia. Porém, o que acontece, né? Existe um conflito étnico, um conflito cultural, porque as pessoas que vivem aqui não se sentem ucranianas, né? E elas querem, então, fazer parte aqui da Rússia, então eles se dividem entre Ucrânia e Rússia, né? A Rússia entrou com seu poderio militar aqui e aí acaba colocando uma espécie de paz armada, né? Na região, tá? Mas isso até hoje gera uma sequência de guerra civil aí entre o povo que vive na região da Crimeia, tá? Península Tcheca e Eslováquia. Então, aqui tem aqui as bandeiras, né? A República Tcheca, aqui desse lado, e cadê Eslováquia? Essa bandeirinha aqui. Criada após a Primeira Grande Guerra, então, na verdade, vamos colocar aqui a Áustria, Hungria, República Tcheca e Eslováquia era um império, né? Era uma única região, certo? Só que aí, depois então da Primeira Grande Guerra Mundial, houve uma separação entre Austro-Húngaro de um lado e Tchecoslováquia, né? Tchecoslováquia de outro. Então, era um grande império que ele vai se dissolvendo porque eles vão percebendo características próprias de cada povo, né? Então, em 1993, o mundo conheceu uma coisa como Revolução de Veludo. Por quê? Porque não teve conflito armado, não teve guerra, foi uma coisa muito diplomática, aonde o governo, né, percebeu aí a divisão dos povos, né? Bom, não tem como não perceber, já era uma coisa muito visível, né? E simplesmente se legitimou aquilo que já existia de fato. Né? Então se criou dois países, né? Houve uma separação, aonde o primeiro país, República Tcheca, é um país muito mais industrial, tá? Que é motivada, sua economia gira em torno do automobilismo, de bebidas e de exploração de cristais. E a economia da Eslováquia, né, é uma economia mais voltada a produtos agrícolas. Assim como o Império Austro-Húngaro, né, nós também tínhamos aqui o Império Iugoslavo. Esse Império Iugoslavo ele é formado aqui por toda essa região que a gente vai chamar de países eslavos, certo? Esses países, esses países eslavos aqui, na verdade, era um país só, né? Não era países, mas era um país só, que ele era socialista, né? Ligado à União Soviética. Em 1948, né, com Joseph Tito, né, no poder, ele se desencontrou ali com Stalin, né? Então, por quê? Porque Stalin queria dominar a região, né? Assim como dominou todas as outras, uma dominação política, né? A União Soviética, né? Das repúblicas socialistas soviéticas. Então, quer dizer, todas essas regiões tinham que estar alinhavadas aí junto com a União Soviética. E o que o Joseph Tito pensava, né? Olha, quem manda aqui somos nós, né? Somos um povo totalmente diferente, não dá para querer colocar tudo no mesmo caldeirão. E então ele vai fazer, né, aquilo que é chamado de titoísmo. Então, é a União da União Federativa Socialista,
né? Então, são regiões federativos, né? E quando eu falo federal, é que há uma independência política, mas que todas elas convergem aí, né, para a Iugoslávia. E ele consegue manter então essa região até 1980, que é quando ele morre. Quando ele morre, a Iugoslávia continua sendo socialista, né? Até 1991, quando a Eslovênia e a Croácia conseguem se separar. Então a gente já perde aqui boa parte do território, né, da Iugoslávia. E aí, então, a partir desse momento, vários outros países começam a se separar também até 2008, que a Iugoslávia, então, ela deixa de existir e todas essas regiões se tornam regiões independentes, tá? O mais recente, o último país em 2008 vai ser Kosovo, né? Então essa regiãozinha aqui, só que muitos países ainda não entendem como Kosovo sendo uma região independente, então ela ainda pertence à Sérvia, mas ela tem um governo próprio, ela tem uma política e economia própria, mas que muitos ainda não reconhecem. E a gente tem aqui outros países, né, do Oriente, então Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, né? Todos eles eram também alinhados aí à, à União Soviética, né? Todos eles eram socialistas e eles tiveram extrema dificuldade aí de mudar, né? Então você tem uma cultura socialista e de repente você entrar na cultura capitalista para regiões que não são tão bem organizadas, né? Não, assim, quando eu falo não são tão bem organizadas, é que eram extremamente dependentes da União Soviética, entende? Então, quando a gente fala da Iugoslávia, né, eles eram regiões federativas. Então, vamos colocar aqui que na América nós também tínhamos uma região que era muito dependente da União Soviética e esse país é Cuba, né? Então, quando a União Soviética acaba, Cuba começa a enfrentar problemas, né? Principalmente que tinha o bloqueio continental com os Estados Unidos, então Cuba ainda enfrentou problemas um pouco mais profundos, né? Mas esses países também tiveram dificuldade de transição. Bom, então atividade, página 67 a 71 do livro didático. Vocês podem tirar, eu coloquei, aqui está errado, tá, galera? Desconsidere isso aqui. Vocês podem tirar dúvida quando vocês quiserem, tá? Por e-mail ou WhatsApp. Nenhuma atividade será entregue ao professor neste momento. Mas façam que depois eu vou verificar isso aqui. A gente vai ter aí uma forma de pegar esse conteúdo, certo? E todas elas serão corrigidas e avaliadas em breve, tá bom? Um abraço a todos, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!